Lucas 15, verso 20. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Glória a Deus. Pode tomar os assentos, irmãos? Estamos diante de uma palavra muito conhecida dos irmãos, onde fala que um certo homem ele tinha 2 filhos. E de repente o mais moço deles, o mais jovem, ele chega até o seu pai e pede ao seu pai a sua parte ao qual ele tinha direito. Parece que vem assim na minha mente, sim, ele chegando: pai, estou cansado. É as minhas palavras essa aí, tá, irmão? Eu trabalho com o Senhor aqui a vida inteira, eu sirvo o Senhor a vida inteira, eu te ajudo a vida inteira, eu quero viver a minha vida. Como muitas das vezes a gente se depara com isso dentro da nossa casa. Muitas das vezes os nossos filhos, às vezes, os meus ainda não, graças a Deus, porque são jovens ainda, mas aqueles que têm filhos um pouco mais adultos já, quando não se deparou, eu quero viver a minha vida. Eu quero ver como que as coisas funcionam através de mim. Eu quero viver, eu quero me dar a minha parte. Então aquele filho daquele homem, ele chega e pede a parte dele. Pai, me dá a minha parte, que eu preciso viver a minha vida. Eu quero ver como que as coisas acontecem para o lado de fora aqui dentro dessa casa. Eu trabalho com o Senhor, eu sirvo o Senhor, eu ajudo o Senhor, mas eu quero sair. Eu quero viver da minha forma de viver, do meu jeito de viver, sem ninguém precisar falar para mim faz, sem ninguém precisar falar para mim vai. Eu quero viver a minha vida. O pai reparte os bens, dá a parte daquele rapaz ao qual ele tinha direito, e a Bíblia fala aqui no verso de número 13, que depois de alguns dias ao qual o filho requisita isso do pai, ele ajunta tudo o que era dele e sai para uma terra distante. Eu já quero fazer um paralelo. A gente citou aqui de filhos que já são adultos, que às vezes se confrontam com os pais, mas também quero fazer um paralelo conosco, porque nós estamos vivendo na casa do Pai. O Pai nos manda aquilo que nós precisamos para sobreviver. O Pai nos dá os recursos necessários para nós continuarmos caminhando. Mas muitas das vezes a gente acha que aquilo ainda não é o suficiente. O Pai tem promessas. O Pai tem coisas boas preparadas para nós. O Pai, Ele pensa de uma forma maravilhosa ao nosso respeito, porque lá na frente Ele sabe que tem coisas grandes para nos entregar, mas aquilo parece que para nós a gente não quer. A gente quer um algo além, quer para já. Então eu vejo aquele moço como nós na igreja, muitas das vezes. Quando eu falo nós, irmãos, eu estou falando de mim, estou falando de você, estou falando daqueles que por algum motivo, outra hora estavam aqui, mas de repente eles pedem para o pai, falam: não, pai, eu não aceito isso. Isso para mim não está legal, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer o que eu acho que é certo, eu quero fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. E eles simplesmente saem da casa do pai. Aquele jovem, ele pega tudo que ele tinha, e a Bíblia ela é bem clara e fala que ele sai da casa do pai e vai para uma terra distante. Aí eu fiquei pensando, aqui nós temos, por mais que as dificuldades venham, mas Jesus tem nos abençoado, irmãos. Por mais que as situações contrárias venham, Jesus tem nos guardado. Ele tem nos conduzido. Ele não tem prometido riquezas, fama, não tem prometido nada disso, por mais que muitas das pessoas almejem isso. Mas o Senhor promete a vida eterna. O Senhor promete
nós morarmos em mansões celestiais, que a nossa mente, o nosso coração não consegue descrever como são. Quando a gente fala em mansões celestiais, a gente pensa de uma forma, mas é muito além daquilo que a gente pensa. Porque a Bíblia ela é bem clara que fala que aquilo que os nossos olhos não veem, o coração não sabe, a gente não sabe entender como que é o que o Senhor tem preparado além daquilo para nós ainda. Mas o filho agora ele pega tudo e sai. Não sabe esperar. E eu fiquei pensando, por quê? Porque quer viver a vida somente? Não está bom do jeito que está? Mas daí a gente vai passando os versos da Bíblia e a gente vai vendo alguns passos ao qual aquele filho daquele homem vai dando. E ele vai vendo que cada vez que ele anda mais, a necessidade dele estar perto do pai é maior, Zé. Porque a gente pensa que a gente sabe das coisas. A gente pensa que a gente acha que sabe fazer tudo. A gente pensa que a gente já sabe caminhar com as nossas pernas. Mas a gente sabe que sem o pai do nosso lado, nós não somos nada, Sandro. E a gente vai decorrendo os versículos aqui, e fala no versículo de número 12, o primeiro passo que eu acho que o filho dá errado, ele faz uma exigência. Nós exigimos muito do Senhor, Sandro. Tem hora que a gente pega Jesus e imprensa Jesus contra a parede, Zé. Porque a gente quer, a gente acha que Jesus é obrigado de fazer além daquilo que ele já fez. De subir numa cruz, sofrer as aflições que sofreu, sentir as dores que sentiu por causa de mim, por causa de você. E a gente acha que ele tem a obrigação de fazer ainda mais. E aquele filho, ele fala, pai, me dá a minha parte. Ele faz uma exigência, é o primeiro passo que ele já dá, rumo ao declínio para a vida dele. Mas aí a Bíblia continua mostrando que ele vai para uma terra distante. Cada vez que você se afasta mais do pai, a gente se afasta um pouquinho hoje, irmãos, e acha que não tem nada a ver, principalmente os jovens usam muito essa frase, isso aqui não tem nada a ver. Aquilo ali não tem nada a ver. Só isso aqui não tem nada a ver. Quem nunca ouviu isso dentro de casa? Eu mesmo já falei, eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Nós não temos que achar nada. Nós temos que saber qual é a vontade do Pai para a minha e para a sua vida. E a vontade dele é clara para nós. Só não entende, só não sabe, só não quer aprender quem não quer. E ele, cada vez que a gente se distancia mais do Pai, aí que as coisas vão ficando mais difíceis. A Bíblia fala que primeiro ele exige do Pai. Depois ele vai para uma terra distante. Está longe do pai. Mas a Bíblia fala também no verso número 13, que ele pega tudo que ele tinha, e ele dissipou tudo, ele gastou tudo, ele perdeu tudo. Agora ele é aquele homem, ao qual ele tinha pegado a sua parte da herança, agora naquele momento ele não tem mais nada. Além dos bens que ele tinha adquirido, ele não tem a companhia do pai. Sabe o pai que quando você está lá sentindo frio, o pai vai lá e te cobre? Sabe quando você está com fome e o pai vai lá e te dá o que comer? Sabe quando você está com sede, o pai vai lá e providencia água, que nem o nosso Deus fez lá no deserto, com aquele povo que só murmurava, estou com sede, vem água, estou com fome, vem as codornizes, está quente demais, manda uma nuvem lá e amena a situação, está muito frio, manda algo para esquentar. O pai não deixa o seu filho perecer, mas mesmo assim, ainda nós às vezes achamos que longe do pai as coisas vão ser melhores. E naquele momento que aquele homem perde tudo, a sua vida começa a declinar cada vez mais. Porque a Bíblia vai falando assim, que agora ele
estava tendo algumas experiências que ele nunca tinha tido, porque quando ele estava na casa do pai, ele tinha o que comer, ele tinha o que vestir, ele tinha quem acalentar ele. Mas agora não, agora no verso de número 14 fala que depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país onde aquele homem que estava agora distante do pai estava, uma fome muito grande. Aquele homem começa a passar fome. Ele não tem recursos mais. Ele não tem mais como sobreviver. E ele então começa agora a servir outra pessoa que comanda a vida dele. Ele começa a trabalhar para uma pessoa que ele não conhece. Ele começa a trabalhar para uma pessoa ao qual ele não conhecia. Antes ele trabalhava com o pai. Tinha tudo do bom e do melhor, como ele vai relatar daqui a pouco mais para frente. Mas agora não. Agora então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este os mandou para o campo para guardar porcos. Aquele homem tinha tanta fome, mas estava com tanta fome que ele almejava agora comer aquela comida que era servida para os porcos. E conosco não é diferente, irmãos. A gente se distancia do Pai. As coisas a gente acha que tem hora que vão melhorar e não vão. É pura impressão. É pura falta de bom senso. Porque aquele que tem um hino que fala que aquele que já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Aquele homem agora almeja comer a comida dos porcos. Aquele homem agora almeja comer lavagem, irmão, desculpa a palavra. Comida que era servida para porco. E a Bíblia vai mostrando ainda, apesar daquela humilhação, a Bíblia vai falar ainda que ninguém, para acabar de vez com aquela situação, com aquele homem que já estava vivendo uma vida deplorável ali, desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Aquele homem, irmãos, estava falido. Aquele filho, ele estava falido. Acabou, para ele acabou. Para se reerguer é muito difícil. Aquele que está longe do pai é muito difícil se reerguer, Sandro. Só que ele começa agora a pensar de uma forma diferente. A primeira coisa, você tem que despertar. Quando ele viu aquela situação deplorável dele, ele sabia que com as próprias pernas dele ele não poderia fazer mais nada. Ele desperta. Sabe o que Jesus está falando aqui nessa noite? Que tem pessoas que estão aqui, irmãos, que estão no hall de membros da igreja, que estão no culto quarta, sexta e domingo, que vem para a escola bíblica dominical, que vem para a oração, que vem para os trabalhos da igreja, mas Jesus está falando que tem que despertar. A situação está difícil, mas tem que despertar. Jesus não vai te despertar, quem tem que despertar você é você mesmo. Aquele homem, ele para em si agora. Ele fala assim, ó, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Você está aqui hoje, irmão, você sabe quem pode te socorrer. Você está aqui hoje, você sabe que o único caminho que você pode ir, que você vai ser abençoado. Ah, irmão, mas eu queria tanto uma casa e não tem. Mas eu queria tanto um carro, vivo andando de bicicleta, de ônibus, de patinete, não sei o que lá. Eu queria tanto o meu emprego, mal dá para me sustentar. Eu vivo uma vida, eu tenho um sapato para ir para a igreja e um para ir para o trabalho. A gente para ver a situação do país, vamos falar só do país. Lá em Pernambuco está tendo uma chuva lá, onde várias pessoas estão perdendo as suas vidas. A gente está vendo aí, essa Covid que chegou, já são quase 2, 3 anos, nem sei mais quanto.
E ela nem acabou ainda, já estão falando de varíola, não sei do que, já estão falando de febre amarela que está chegando, já estão falando, não adianta, irmãos. A nossa vida aqui, daqui para frente vai ser assim. Acabou uma coisa, ou nem acabou, vai vir outra. A situação está difícil, mas olha para você ver, às vezes a gente não tem um carro, não tem uma casa, não tem um sapato para vestir, mas Jesus te deu a oportunidade de estar aqui hoje, levantar a sua mão e glorificar o nome dEle. E a gente não dá valor para isso, porque eu vou lá na igreja lá, porque Jesus está te dando saúde, irmão. Jesus está te guardando 3 anos numa pandemia e você está aqui. Mas é porque eu tomei vacina, porque Jesus aprova te guardar para você tomar vacina. Mas no meu trabalho eu ganho um salário mínimo. Quantas pessoas estão desempregadas no país? Nunca teve um número tão alto de pessoas desempregadas. E Jesus está mandando recurso para sua casa e ainda nasce blasfêmia. Aquele homem agora, aquele filho, ele se arrepende da sua decisão. E a Bíblia fala aqui no versículo de número 18, a minha versão é diferente, mas eu vou ler como está aqui. Fala assim, levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. Quem já pisou no Santos dos Santos, nos outros lugares, não sabe, irmão. A gente sabe que o único caminho é o Pai. E aquele homem, ele toma uma decisão, eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não vou voltar como filho, porque a minha parte eu já peguei. Eu não tenho nem direito a mais nada. Eu vou voltar e vou pedir para o meu pai me recolher, me aceitar como um servo. Eu vou trabalhar com meu pai. Eu vou receber aquilo ao qual eu tenho direito, que o meu pai estipular. Mas eu sei que lá, pelo menos, eu vou ter o que comer. Lá eu sei que, pelo menos, aonde dormir eu vou ter um lugar. O que eu vestir eu vou ter. Ele começa a dar valores em coisas que outra hora ele tinha, que ele não dava valor. Ele precisou perder o pouco que tinha, talvez, que ele achava que era pouco, que era o que comer, que era onde dormir, que era o que vestir, para ver que ele era uma pessoa feliz. Mas ele havia perdido tudo. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós, em algumas atitudes, não nos identificamos com esse filho? Quantas vezes nós paramos para nós mesmos e falamos assim, eu não vou mais. Eu já falei, eu não quero mais. Eu não vou mais. Mas aí eu fico vendo tudo que eu já passei. De tantos milagres ao qual Jesus já realizou na minha vida. Já deu livramento para minha filha. Já deu livramento para o meu filho. Já curou a minha esposa de doenças ao qual os médicos falavam que não tinha cura. Me colocou em lugares ao qual eu nunca imaginava estar. Vai fazer 9 anos esse ano que eu trabalho na Jones, pastor. E todas as vezes que eu passava na frente daquela empresa, eu levantava a mão assim, um dia eu vou trabalhar aí em nome de Jesus. Um dia eu vou trabalhar aí em nome de Jesus. Um dia eu vou trabalhar aí em nome de Jesus. E uma vez eu estava passando de carro, eu não tinha o Arthur ainda. A Gabriele pequena, devia ter os seus 5, 6 anos. E toda vez que eu passava, eu falava, um dia eu vou trabalhar em nome de Jesus. E um dia a Gabriele pegou, ergueu a mão antes de eu falar, um dia o senhor vai trabalhar aí, né, pai? Em nome de Jesus. Jesus, ele está nos abençoando, irmão. Mas é pouquinho, irmão Márcio, mas é no pouquinho que Jesus abençoa. Jesus não precisa de muita coisa para abençoar a nossa vida. Mas agora aquele filho decide voltar. E ele pensa, eu já não sou digno mais de ser tratado como filho. Como às vezes nós pecamos e achamos que nós não somos dignos mais de estar na presença do Pai.
Só que tudo isso que eu falei agora, eu queria resumir nesse verso. Que eu falei naquele dia da oração aqui, é o que o Senhor está colocando no meu coração. Que quando aquele filho ele volta para a casa do pai, ele está no caminho já longe, vindo. E eu acredito, irmãos, eu como pai, que se fosse eu acredito, Márcio, que eu ia acordar todo dia de manhã, Sandro, eu ia lá na beira do caminho e ia ficar olhando assim, ó, será que o meu filho vai voltar hoje? E é assim o nosso pai. Sabe aqueles que saem do caminho? Sabe aqueles que outra hora eles decidem querer caminhar sozinho? O pai está lá olhando assim, ó. Bem que esse meu filho poderia voltar hoje. Ele te dá a oportunidade, te traz para a casa dele, e ele está lá olhando assim, ó. Pode ser que esse meu filho volte hoje. E o pai todo dia, pode ser que meu filho venha hoje. Porque tem muitos pais que se o filho pegasse os seus bens e saísse fora, eles iam olhar e falar assim, ó, foi embora, foi tarde, mas só que aqui você não volta mais. Se você sair por essa porta, não precisa mais voltar por ela. Mas o pai não. O pai, quando você sai, ele não vê a hora de você voltar logo. O pai, quando você tem você decide algo que você não está em si, fala assim, eu vou sair, eu não quero mais, o pai está falando assim, não sai não. Não sai não, porque aqui eu tenho coisa boa preparada para você. Por mais que você não esteja satisfeito agora, por mais que as coisas não estejam caminhando do jeito que você quer, mas o final das coisas vai ser bom. Aquilo que você quer não está acontecendo nesse momento, mas aquilo que você precisa eu vou te dar. E a Bíblia fala agora que aquele filho ele está voltando no caminho, no versículo número 20. Fala que ele se levanta e vai para o seu pai. Vinha ele ainda de longe. Ele estava longe no caminho e a Bíblia fala assim que o pai o avistou. Por que o pai o avistou? Porque ele estava esperando. O pai sabia que dia que ele ia voltar? Ele tinha marcado com o pai que dia que ele ia voltar? O pai estava de prontidão. O pai só estava esperando, tanto que quando ele aponta longe, o pai já olha e fala assim, nossa, eu não acredito. Aquele jeito de andar é do meu filho. Aquele jeito de mexer o braço é o meu filho que está vindo. Aquele jeito de mexer com a cabeça é o meu filho, Zé. O pai é desse jeito, o pai conhece as suas características, o pai sabe do que você precisa, o pai conhece você e não vê a hora que você volte logo. Mas o mais impressionante para mim, que quando o pai vê o filho vindo, talvez o filho está fraco porque está sem comer, talvez o filho está mal vestido, não cheirando bem, numa situação difícil, porque a Bíblia nos conta a história e tudo leva a crer que aquele rapaz estava passando uma situação muito difícil. A Bíblia fala que não foi o filho que veio correndo, que quem vai correndo ao encontro do filho é o pai. Quando ele avista, ele fala, não, é meu filho. Ele já sai correndo. É meu filho que está vindo. Talvez o filho nem forças para correr tem, Zé. Mas o pai vai correndo de encontro ao filho. E antes que o filho fale alguma coisa para ele, ele o abraça. Quanto tempo faz agora, eu vou falar para você que é pai, que está aqui dentro, que o Senhor toca no meu coração para falar isso. Quanto tempo faz que você pai, que você mãe não dá um abraço no seu filho como pai? Porque a gente apontar e falar, você não quer ir para a igreja, isso que você está fazendo é pecado, para de ouvir essas músicas, para de fazer isso, para de fazer aquilo, você vai para o inferno. Isso aí é fácil um pai fazer.
Mas eu quero ver na hora da dificuldade, na hora que você não aprova a situação, você ir no seu filho e abraçar ele e falar assim, eu estou te dando um abraço, que é um abraço de pai. Pode ser que você não queira hoje, mas um dia você vai voltar, porque o pai tem coisa grande preparada para você. Jesus está aqui, irmãos. E ele está falando que está faltando mais amor. Que isso, meu Marcelo, você não conhece minha vida? Eu não conheço, ele que conhece, não sou eu. Está faltando você abraçar mais o seu filho, está faltando você abraçar mais o seu pai. Está faltando você abraçar mais a sua esposa, o seu irmão, o seu parente, o seu vizinho, o seu colega, que está precisando de um abraço seu. Não é o abraço dele, é o abraço seu. É você que tem que abraçar ele, não é ele que tem que te abraçar, é você que tem que abraçar ele. Jesus está falando hoje que o pai correu de encontro àquele filho, e antes que ele falasse qualquer coisa, ele o abraçou e o beijou e falou, filho, aqui você é bem-vindo. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.